Sabe um sonho que eu tenho, uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse no futebol? É que as coisas fossem mais transparentes. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Já pensou se hoje o Crespo foi demitido, sei lá, por volta de 3 horas da tarde, 2 horas da tarde? Você já pensou se às 5 ele desse uma entrevista, chamasse a imprensa e desse uma entrevista e explicasse, ó, eu vou falar para vocês por que eu saí do São Paulo e contasse os motivos que, segundo a versão dele, ele teria saído do São Paulo? Já pensou? Não seria muito mais legal? Barolo, mas aí ele vai fechar portas, ele vai, né? Ele pode fechar porta com outros clubes, eu entendo, eu sei que a gente vive num mundo, né, de hipocrisia muito grande. Você tem que ficar quieto e falar, não, obrigado, foi muito bom estar aqui. Mas eu fico pensando se ele falasse, né? Já pensou? Se outros treinadores falassem, se o Felipe Luiz falasse também, dos bastidores, como é que. Será que. Eu acho que podia até melhorar o futebol, assim, se essas coisas ficassem mais claras. Hoje, a gente foi fazer a live lá no canal Barolo Jogos, né? Que eu tinha combinado com vocês. E aí eu tava, todos os dias vai ter, amanhã também, às 3 da tarde, tá? Só no Barolo Jogos. Eu tava me preparando aqui para falei, vou falar dos estaduais, né? Mais um título do Palmeiras e tal. De repente eu abro a internet e o Crespo tinha sido demitido. No começo, eu vou falar para vocês, eu achei que era uma brincadeira, assim, que fosse alguma promoção de alguma, sei lá, uma propaganda de alguma coisa, não sei. E aí eu vi que o Crespo foi demitido de novo, né, do São Paulo. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, a gente fez a live, e tinha surgido o nome do Felipe Luiz, depois o do Roger Machado, vou falar para vocês o que eu tenho de informação e também o que eu acho que pode acontecer. E aí eu fiquei durante esse período agora até agora, são quase 7 horas, 7h10, 7h05 agora, conversando com algumas pessoas para saber alguns bastidores ali da saída do Crespo, e na verdade o que aconteceu foi o seguinte, gente, se indispôs com jogadores, se indispôs com um elenco, os caras não gostavam, né? Diretoria, Rafinha, a gente sabe quem que manda no São Paulo, gente, a gente sabe quem manda no São Paulo. Quando o Crespo dá uma entrevista e fala que na época dele se jogava em qualquer lugar, não tinha gramado sintético, você acha que ele estava falando de quem? Estava falando dos donos do time, que é o Lucas. Então, essa história, que aí começou a surgir um monte de coisa, porque no São Paulo, na verdade, é assim, né? A transparência continua a mesma coisa. Não mudou nada, gente, não mudou nada. Em determinadas situações do São Paulo não mudaram absolutamente nada. Na falta de transparência, por exemplo. Teve gente que levantou a possibilidade do Crespo ter sido demitido porque ele tirou o André Silva e o Marcos Antônio no jogo de volta contra o Atlético Paranaense. Pô, gente. Aí demitiram o cara hoje, por causa daquilo lá. Porque ele colocou o Luan na semifinal. Sério que teve gente que falou isso? Que acha que é isso? Que demitiram por causa disso? Quando o Crespo deu aquela entrevista falando que o São Paulo tinha que chegar nos 45 pontos e tal, e quando o Rafinha chegou e falou que não sei o que, eu gravei um vídeo e falei, esquece, o Crespo já acabou, já tá com os dias contados, já teve aquela fase difícil, né, que os jogadores estavam fazendo jogando com aquela vontade, que nem jogaram contra o Mirassol. Aí depois o presidente falou que ia pagar, aí os caras correram e estão aí a 8 jogos de invencibilidade, tirando o jogo do Palmeiras, né, uma derrota em 9 jogos. E o Crespo deu uma respirada, mas a gente sabia que o Crespo não era, ninguém gostava do Crespo, os jogadores não gostam do Crespo. Agora vão aparecer, eu adorava o Crespo, não gostava, gente. E aí, o que eu queria falar com vocês nesse vídeo é assim, a gente tem falado muito, né? Eu vou repetir de novo, vou ser repetitivo, porque você me acompanha aqui, você sabe o que a gente fala, você acompanha o que a gente fala aqui. Desde a demissão do Diniz, a gente tem falado a mesma coisa, que quem contrata treinador são os jogadores, quem demite treinador são os jogadores. Enquanto não tiver um treinador com respaldo da diretoria, vai acontecer sempre isso. Os jogadores em algum momento vão ficar insatisfeitos, aí o clima vai ficar ruim, que a justificativa foi essa, né? O clima ficou ruim, porque o Crespo também treinava mal, e aí colocou o Luan, tirou o André Silva e o Marcos Antônio lá contra o Atlético Paranaense, por isso que a gente demitiu ele. Na verdade, a gente está vendo se repetir no São Paulo o que vem acontecendo há tantos anos já, gente. Tantos anos. Quem manda no São Paulo são os jogadores. O São Paulo continua sendo um clube sem comando. Esse presidente aí também está interferindo um pouco no futebol. Deixou lá o Rui Costa tomando conta. Aliás, só um parênteses antes que eu esqueça. O Rui Costa, que é muito amigo do Roger Machado, tá? Eu conversei com um amigo meu lá do Sul, jornalista, ele falou, não esportivo, jornalista do jornalismo de geral, mas que conhece muito os bastidores do Grêmio. Ele me contou uma história que eu vou contar para vocês daqui a pouco, não posso esquecer.
quem está mandando lá é o Rafinha e agora o Rui Costa, esses caras que estão decidindo. Esse presidente aí também mal sabe de futebol, está resolvendo outras coisas lá também, está errado, né? Que deveria o futebol mais importante do São Paulo. Então a gente está vendo o que está acontecendo, é mais uma vez um treinador é afastado, um treinador sai, não por resultado, gente. O São Paulo é vice-líder do Campeonato Brasileiro, não por resultado. O que eu apurei de informação é que existia uma insatisfação enorme de alguns jogadores em relação ao Crespo, porque ele teria exposto alguns jogadores demasiadamente, algumas entrevistas coletivas. E aí, amigão, no São Paulo, quando você desagrada jogador, você está perdido. Se você é treinador e desagrada jogador, você está perdido. É só você recapitular aí, o que vem acontecendo desde a época do Cuca, lembra? Quando o Cuca foi demitido, depois de uma derrota por Goiás, e nessa derrota o Reinaldo, um dos líderes do elenco, perdeu um pênalti. O Reinaldo que nunca perdeu um pênalti na vida, perdeu aquele contra o Goiás. O Cuca foi demitido no dia seguinte. E ele deu uma entrevista dizendo, olha, eu não tenho mais do que tirar desses jogadores aí. O Cuca tinha pedido para o Daniel Alves jogar na lateral direita, o Daniel Alves falou que não ia jogar, que ele era meio campista. E o Cuca falou, olha, não tem como eu ficar aqui. Foi embora. O São Paulo anunciou o Diniz, anunciou o Mancini, 4 da tarde, que era um auxiliar. Às 11 da noite anunciou o Diniz, porque os jogadores lá, os líderes do elenco, queriam o Diniz, trouxeram o Diniz. O Diniz brigou com o Tietê, perdeu o campeonato, o Diniz foi embora. Aí, você lembra que trouxeram o Carpini? Os jogadores do São Paulo foram consultar os do Juventude para saber como é que era o Carpini, o Nenê. Aí os caras falaram, não, o Nenê é gente boa, pode ir. Levaram o Carpini. Não durou, sei lá, 3 meses. E a gente está vendo acontecer. O Dorival só permaneceu e foi campeão porque ele é casca grossa. O Dorival não é nem casca grossa. O Dorival é um cara mais vivido no futebol, que soube bajular os jogadores. Lembra na Copa do Brasil que ele reunia os jogadores no centro do campo depois de um jogo da Copa do Brasil e falava para os reservas, eu preciso de vocês, por favor. Vocês podem entrar e decidir o jogo. Ele foi levando. O Luciano, quando foi campeão, deu uma entrevista e falou, o Dorival é um paizão para nós. Foi o único que deu certo, que conseguiu um título, porque ele soube levar esses caras e daí põe na reserva, põe um pouquinho, aí elogia, aí vai para a imprensa, elogia, diz que todo mundo é importante. Quando o Crespo vai e dá as declarações que ele deu, e você pode pegar as entrevistas coletivas do Crespo, falando de tudo, né? Desde ter que jogar qualquer jogo e falar que quando você tem que o objetivo era chegar nos 45 pontos naquela zona que estava o São Paulo na época do Casares. Ninguém gosta, gente. Os caras não gostam, o jogador não gosta. Quando o jogador é criticado, quando ele falava, que ele falou nas entrevistas coletivas, que expunha jogador, eles não gostam. E aí, o que vai acontecer agora? Muito provavelmente, quem deve chegar é o Roger Machado, que não tem currículo nenhum na trajetória dele como treinador. Ele é campeão gaúcho, campeão baiano e campeão, sei lá, acho que tem 3, 4 títulos como treinador. Na época do Grêmio, quando ele treinava o Grêmio, quando o Felipão treinava o Grêmio, isso que me contou foi esse amigo jornalista gaúcho, o Felipão era o treinador do Grêmio e o Rui Costa, segundo esse meu amigo, essa fonte, teria dito ao Felipão que era para ele escalar determinados jogadores que o Rui Costa queria ali. E o Felipão falou, não, eu sou o treinador e não vou escalar quem eu quiser. Ele foi demitido. Quem entrou no lugar dele? O Roger Machado, que segundo esse meu amigo, essa minha fonte, teria escalado os jogadores que o Rui Costa pediu. Então, Roger Machado já tem um relacionamento com o Rui Costa há muito tempo. Por isso que eu acho que é o nome que deve surgir aí, o Roger Machado. E aí, o que vai acontecer? Eu não estou fazendo nenhum tipo de previsão em relação ao trabalho do Roger Machado, caso seja ele o treinador anunciado. Só que eu posso garantir para vocês, é mais do mesmo. É mais do mesmo no sentido de um treinador sem experiência, um treinador sem respaldo da diretoria, um treinador aprovado pelos jogadores que vai ficar aí até desagradar, até chegar algum momento que vai desagradar um líder perdedor desse elenco do São Paulo. Porque esse elenco do São Paulo, essas lideranças do elenco do São Paulo são perdedores, eles são jogadores perdedores. Qual jogador do elenco do São Paulo hoje que tem uma história de sucesso? Qual jogador do São Paulo que tem uma trajetória de títulos antes de chegar no São Paulo? Nenhum. É tudo perdedor. É tudo jogador que não ganhou nada. É tudo jogador que tem esse título da Copa do Brasil aí, alguns, e vão se pendurar nele até o final da carreira. Esses caras que estão decidindo o futuro do São Paulo mais uma vez, vão decidir agora quem é o treinador. Você pode ter certeza que os jogadores do São Paulo serão consultados para aprovar ou não o novo treinador. Não vai chegar um treinador aí com métodos revolucionários,
que vai cobrar esses caras, que vai enquadrar esses caras, que vai colocar quem tem que colocar no banco de reserva e acabou, porque tem o respaldo do presidente, do diretor de futebol, tem uma hierarquia, que os jogadores vão ter que obedecer. Não vai, gente, não vai acontecer. Não vem acontecendo isso nos últimos anos. Não é nenhuma opinião só. É só você olhar o que está acontecendo nos últimos anos aí do São Paulo. É assim que as coisas funcionam lá. No São Paulo é assim que a banda toca, é assim que funciona. O São Paulo não vai contratar um treinador de ponta. Aí na live o pessoal, contrata o Galhardo, contrata o Rogério Ceni. O São Paulo não tem dinheiro para tirar nem o técnico do Paulista de Jundiaí aqui, com todo respeito ao meu querido Paulista de Jundiaí. Vai ter que contratar um cara que está desempregado, que custa barato. O caso do Roger Machado é perfeito. O Roger Machado, na cabeça desses caras, é perfeito. Ele está desempregado, ou seja, não tem multa, não tem que negociar com o cara. Está desempregado, custa barato, relativamente barato, e é amigão do Rui Costa. Está tudo em casa. E tem o Diniz ainda, né? Não me surpreenderia também se esses caras trouxessem o Diniz de volta. Mas é isso que vai acontecer. O próximo treinador do São Paulo, muito provavelmente, não estou fazendo nenhum tipo de previsão, porque eu não sou a mãe de nada, mas muito provavelmente deve ser o Roger Machado, ou deve ser algum nome aprovado pelos jogadores. Não, é isso. Aliás, e a postagem do Alisson, hein? Vocês viram? Comemorando, entre aspas, a demissão do Crespo. Acho que mostra muito um pouco do caráter do Alisson, né? Isso, essa postagem, né? Realmente não. Que bom que esse cara não está mais no São Paulo, graças a Deus. Então, gente, na verdade, foi uma surpresa. Eu acho que foi uma surpresa para todos nós, torcedores, porque a falta de profissionalismo, o amadorismo que existe no São Paulo, a gente já tá acostumado, né? Não é nenhuma surpresa, não é nenhuma. Você fala, nossa, estou chocado com o que aconteceu. Não, a gente sabe como as coisas funcionam no São Paulo. Só que a surpresa talvez tenha sido porque a gente não esperava que fossem demitir um treinador que estava vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Então isso. Só que, para mim, o principal problema continua sendo a falta de comando e principalmente a falta de transparência. Vai se especular que foi contra o Atlético Paranaense, foi porque colocou o Luan, foi porque deu 3 dias de folga. Ninguém sabia da folga, ele decidiu da cabeça dele e não conversou com ninguém do São Paulo. Então, da cabeça dele. Então, foi todo mundo pego de surpresa. Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Então, para mim, mostra mais uma vez o amadorismo que é o São Paulo, né? O amadorismo. A gente viu o Palmeiras ser campeão de novo ontem. Isso deve acontecer por muito mais tempo, gente. Vai acontecer por muito mais tempo. Você vai equiparar? Olha aí o que a diretoria amadora do São Paulo está fazendo. Essa diretoria amadora de futebol está fazendo, com o Rui Costa. Olha aí. Então, não me surpreende essa atitude, né? Me surpreende porque estão me mandando embora o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas o que é pior, para mim, a sensação que eu tenho que é pior, é que vai chegar um técnico que não vai ser um nível abaixo do Crespo, para mim. O Crespo era o treinador perfeito, na minha opinião? Não era o treinador perfeito. O Crespo cometia erros, sim. O Crespo tem um histórico, uma história no futebol como treinador muito ainda no começo, sim. Ele cometeu erros. Só que aí eu não demitiria o Crespo agora. Não demitiria, eu daria respaldo para o Crespo. E outra coisa, o nome que vão trazer, se for o Roger Machado, você acha que ele é melhor que o Crespo? Você acha que o São Paulo agora vai voar, porque o Crespo saiu e o Roger Machado chegou? Eu gostaria que acontecesse isso, juro por Deus que eu gostaria. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Mas a chance disso acontecer, a chance de chegar um treinador a impor as ideias e colocar aquilo que ele pensa sobre futebol, revolucionar, não ter apego a jogador, mandar embora quem tem que mandar, colocar no banco que tem que colocar, ser respeitado dentro de uma hierarquia que tem que existir dentro de um clube de futebol. Se você me perguntar se eu acredito nisso com Roger Machado, não. E não acredito com nenhum outro treinador que apareça aí. Porque as pessoas que comandam o São Paulo continuam as mesmas. E principalmente os jogadores, que na verdade são eles que comandam o clube. Só a minha opinião, meus amigos, apenas a minha opinião. Quero muito saber a sua, o que você acha de tudo isso, o que você achou dessa demissão. Tem gente que está contente com a demissão, eu entendo, mas será que o cara que vem agora é melhor? É melhor do que o Crespo? Sinceramente, eu não sei. E eu quero saber muito o que você pensa sobre isso. Se você está com expectativa boa, se for o Roger Machado, se for algum outro treinador, se vai mudar alguma coisa, e agora a gente vai brigar por títulos, Eu, sinceramente, meus amigos, é um começo de semana para mim que
A gente não tem um dia de paz, a gente não tinha um dia de paz. Para mim, podia ser um recomeço agora, podia ser agora, vamos focar no Campeonato Brasileiro, vamos focar na Copa do Brasil, recuperar dos jogadores, tem jogador machucado, as pessoas que estão no departamento médico já pronto, vamos focar, 2 competições, põe o time misto na Sula, e a gente tem a demissão do treinador. Eu vou acompanhando para vocês, vou passando as informações. Amanhã na live a gente fala mais sobre isso, tá? E às 3 da tarde no canal Barolo Jogos. Ó, Golcase com as promoções, estou aqui com a minha garrafinha que eu mais gosto, essa daqui que eu coloquei uns adesivos de corrida, você pode comprar uma branquinha e também colocar, decorar do jeito que você quiser. Primeiro link da descrição, você confere, usa o cupom GOLBAROLO para você ter os benefícios, tá? Meus amigos, vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e a gente se encontra amanhã. Meu Deus do céu, cara. É duro, é duro. Torcer para o São Paulo. Não... Lembra que eu falei para vocês naquele vídeo de resposta lá do desgaste? É isso. Fique com Deus. Forte abraço.